Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio da H Plus News, aqui sempre com o professor Pirata. Piratinha, Olá, tudo certo? professor Kim. Que formalidade. Que formalidade, né? Poxa, Vou aqui a colocar gente um tem que... candelabro aqui, um violino no fundo, né? Poxa, a gente tem que, né, pelo menos fingir um pouco. Na abertura. Na abertura, Pelo menos na exatamente. abertura. No meio do programa a gente vai tirando a camisa, fazendo Ai, já ai. aí uma exposição mais das nossas intimidades. O que você trouxe aí pra gente hoje? Então hoje o assunto é a América Latina, em especial a América do Sul. Inclusive caiu em vestibular da Unesp deste ano, a Unesp de inverno de meio de ano. Ah, tá. Utilizou já esse assunto. Ah, Então, então, já é um apontamento do que virá aí, né? pronto, Então nós vai vamos. cair. Exatamente. Venezuela e a questão de Essequibo, né? Essequibo é uma região que ela é disputada pelo estado da Venezuela e pelo estado da Guiana, né? A Guiana inglesa, não estamos falando aqui da Guiana francesa. Lembrando que a Guiana Inglesa é um país independente, que no século XX, né, no processo de perdas coloniais europeias pós-Segunda Guerra, você tem a formação de independências na África, na Ásia e também aqui no território americano, a gente tem também algumas áreas que começam a ter ou maior autonomia ou até mesmo processo de emancipação, né? Então, vizinho da Venezuela e também do Brasil, você tem a Guiana ou Guiana Inglesa, né? E há uma área chamada Essequibo, que ela é disputada desde o final do século XVIII, começo do século XIX, pelo território venezuelano e esse território que depois viria a ser inglês e se tornou independente, que é a Guiana. Então, essa região, nos últimos anos, de meados de 2015 para cá, voltou a ganhar muita visibilidade devido à prospecção de petróleo ter conseguido ali extrair, visualizar a possibilidade de produção de inúmeros barris petrolíferos por dia, Em né? terra ou Em terra, mar? em terra. Parte maior em terra. Então, essa região de Essequibo é uma região que tem rios, também é uma região que tem vegetação, é um território que está em andamento a sua modernização. Pode render muito dinheiro, muita Pode grana. ultrapassar a produção petrolífera da Venezuela, que é Só essa região de Então, Essequibo? só a região de Essequibo, exatamente. Então, a Venezuela era uma antiga colônia espanhola que ali no início do século XIX, contexto da Revolução Francesa, era napoleônica, o Estado espanhol foi invadido pelas tropas napoleônicas e a coroa espanhola perdeu o controle sobre a sua região de recursos, né, mercantis, que é o território americano. Então, desde o México até a Argentina, então do norte até o sul da América, essas colônias que eram da Espanha, elas ficaram sem uma administração direta espanhola durante as guerras napoleônicas, né? Nesse cenário do século XIX, começam as independências da América. E no caso aqui da América do Sul, a gente tem um personagem venezuelano importante que é o Simão Bolívar, que daí vai sair até a ideia de bolivarismo futuramente do Hugo Chávez, né, que é um grande personagem da política contemporânea da Venezuela, o antecessor aí do Nicolás Maduro, o atual presidente. Então, o Simão Bolívar, que você deve se recordar, estudante, tem aquele discurso do pan-americanismo, né, uma América Latina de origem hispânica integrada, né, como um modelo republicano, federativo, mas que não se concretizou. Várias repúblicas se formaram ali entre 1810 e 1830, começo do século XIX. Então a Venezuela está nascendo nesse cenário de independência, de ideias iluministas, ideias republicanas, e esse território de Essequibo, ele estava dentro dessas fronteiras do que antes era colônia espanhola e viria a se tornar o país Venezuela. No entanto, um pouco depois desse processo de independência, a gente visualiza que a Inglaterra ela vai tentando estabelecer uma maior presença nesse norte da América do Sul, na região da Guiana, que antes era um domínio colonial holandês, dos Países Baixos. Então, no acordo entre Países Baixos e Inglaterra, é cedido os ingleses têm um interesse maior ali, enviam cartógrafos, geógrafos e começam a mapear os seus domínios. E como encontram ouro na região de Essequibo, os ingleses começam a estender as suas fronteiras para o território que seria do estado da Venezuela. E aí começa uma disputa que vem, então, de muito tempo, de quem que é esse território, né? Então, os venezuelanos alegam que é seu estado
de origem, então é parte da Venezuela, enquanto que a história da Guiana vai se constituindo com a colonização inglesa e com essa demarcação. Isso vai virar disputa em corte internacional. A França vai tentar mediar essa situação em favor da Inglaterra e por isso que a Guiana ela contempla esta área hoje. Mas os venezuelanos contestaram ao longo da sua história esse favorecimento que o Estado francês deu em favor da Inglaterra. E isso foi outras vezes levado a litígio internacional e, portanto, até hoje não se tem uma resolução completa de quem pertence, né, Hoje é esse de aqui, quem? né? Hoje o território é da Guiana. Mas, neste ano, que é ano de eleições também na Venezuela, né, que foram as eleições venezuelanas, o Nicolás Maduro, presidente então, e que foi reeleito, né, esse processo conturbado que ocorreu, fez um referendo, uma convocação da população da Venezuela a respeito de apoio ou não apoio para anexar esse território de Essequibo. E na votação, nesse referendo, nessa convocação popular, a população venezuelana apoiou que Essequibo deve ser integrado à Venezuela, ou seja, uma possibilidade de tensão diplomática, uma escalada de guerra regional, que fez com que o Brasil também começasse a ter que pensar no problema, né? Porque é uma área de fronteira, isso poderia escalar migrações, alguma violência. Deslocar o exército para a fronteira ali. Exatamente. Então, tudo isso é muito delicado. O Brasil tem uma postura de boa relação com seus vizinhos, uma postura diplomática de não apoio. O Brasil não briga com ninguém, pô. Só internamente, né? Só internamente. E aí, nesse cenário, então, né, nós temos uma escalada de tensão, porque você fazer um referendo que aprova, com apoio da população, e isso une setores pró-Maduro e anti-Maduro, isso é algo que une mais, né, os venezuelanos. Por quê? Porque é uma questão aí de soberania nacional. E também, imagina, é um local de grande recurso petrolífero, uma área de rios, potencial energético futuro, potencial hídrico. A Venezuela que já tem uma boa reserva de petróleo. Que é observada por potências internacionais como os Estados Unidos. E né? Essequibo tem mais petróleo do que o próprio território da Venezuela. Exatamente. Imagine, o potencial seria de superação. Né? Imagine uma combinação disso. Seria favorável a quem conseguir triunfar sobre esse litígio, né? Essa querela. Né? Então, este é um assunto que não estamos aqui colocando quem está certo e quem está errado, mas é um assunto que está dado, é uma discussão antiga que envolve tensões, né, entre vizinhos aqui da América do Sul. Então, é importante que você dê uma olhada, né, no mapa desses países. Inclusive, você estava falando da questão, tinha um mapa, né? Exatamente. O mapa uma ali da questão região aberta, né? era de segunda fase. Então ela perguntava quem são os países envolvidos, qual que é o nome do território, coisas básicas assim, e também descrições a respeito desse potencial energético. Então imagina, uma coisa é Oriente Médio, petróleo lá distante do continente americano, outra coisa é estar aqui, né? Na porta dos Estados Unidos, esse potencial. Já pensou se isso cai num setor privado, grandes petrolíferas tendo esse potencial de extrativismo, ou mesmo, né, o modelo venezuelano se assemelha um pouco ao brasileiro de ter uma estatal petrolífera podendo administrar isso. Então, devemos aí ficar espertos com as condições da geografia natural, as tensões geopolíticas, as fronteiras, questões migratórias, questões de segurança e até mesmo o envolvimento de países que não são locais, mas que estão de olho nas possibilidades da região. Esse é um conteúdo, não é nem que ele cairá, ele já caiu. Já caiu neste ano. Já caiu e voltará a aparecer sem sombra de dúvida. Exatamente. Unicamp da vida, só tô vendo a questão. Em neon, piscando. Em neon, você acredita? É isso. Piratinha, obrigado mais uma vez por esse episódio. Está ajudando a galera demais. Que bom. Tive o feedback no ao vivo lá, o pessoal elogiando, então tô repassando para você aí. Dê o seu like, curta e compartilhe com pessoas conhecidas e desconhecidas. É isso. Espalhe a palavra. Espalhe a palavra, espalhe a informação. Valeu, Piratinha. Falou, muito obrigado. Valeu, gente. Beijo. Tchau.